Boa noite a todos. Obrigado pelo convite à direção da Unitoiro. Para mim é um prazer ser o primeiro moderador deste colóquio e escrevi aqui umas palavras, vou ser breve e depois vamos passar à FENSI falar com estes três ganadeiros. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme gosto que dou início a este colóquio dedicado ao autor de Lide, pedra angular da tauromaquia e expressão viva de uma herança cultural profundamente enraizada na nossa terra e nas nossas gentes. Este encontro é o fruto da iniciativa e do empenho de um grupo de jovens aficionados que escolheram Évora para estudar ou que têm as suas raízes e que assumem com entusiasmo e responsabilidade o compromisso de pensar e defender a Festa Brava no sentido mais amplo e sempre que um homem sonha, como disse António Gedeão, o mundo pula e avança. Temos hoje o privilégio de contar com um painel de convidados de exceção, 3 ganadeiros de eleição, cujos percursos e ferros são referências incontornáveis da tauromaquia. O engenheiro João Núncio, o Dr. Joaquim Grave e o Dr. Manuel Calés Pires. A sua presença garantirá certamente uma experiência prática e uma visão abrangente do que é o touro bravo. A bravura de um touro é um comportamento subjetivo e deixaria Mendel certamente a duvidar das suas teorias. Portanto, ao longo deste colóquio, proponho abordar vários eixos fundamentais do touro como rei da festa. Desde logo, o touro de cada ganadaria dos ganadeiros, na sua vertente comportamental, peço desculpa, isto já está a ser longo, assinalando as diferenças e critérios de seleção e conceitos de bravura que definem cada ganadeiro. Seguidamente, a forma como a criação do touro bravo contribui para o equilíbrio ecológico, valorizando o montado e a biodiversidade e sustentabilidade do ecossistema rural. Falaremos também, ou falarei eu, os ganadeiros, vou propor aos ganadeiros para falarem, do touro enquanto expressão cultural da sua ligação às populações e à identidade territorial, passando depois do campo para a praça, onde se constrói a relação essencial entre o touro e o ganadeiro e os aficionados, uma relação feita de exigência, respeito e conhecimento. Por fim, se tivermos tempo, deixo em debate uma questão determinante para o futuro da festa, o papel que os ganadeiros podem desempenhar na formação de aficionados enquanto transmissores de saber, contribuindo para um público mais informado, mais consciente e necessariamente mais exigente na condição essencial e da preservação e da qualidade da tauromaquia. Que este debate seja um espaço de reflexão, partilha e afirmação da nossa cultura. Vou mandar 3 perguntas para cima da mesa. Obrigado. Como disse, gostava de começar este debate com o conceito de bravura de cada um de vocês. É sempre um tema bastante interessante para quem assiste a estes colóquios e deixo 3 perguntas, parece-me que são complementares. O que entendem Vossas Excelências hoje pela bravura de um touro? A bravura é um traço puramente comportamental ou resulta de um equilíbrio entre força, nobreza e casta, e a definição de bravura mudou ao longo dos séculos? Isso, ou o que está ao meio, ou o mais velho por antiguidade, ou o mais novo, é como vocês quiserem. Muito boa noite a todos. Isto parece-me um sonho quase, de facto, não posso deixar de referir o estupefacto um pouco que estou e o maravilhado ao mesmo tempo por ver a iniciativa de gente jovem pela tauromaquia. Eu sou um otimista incorrigível, considero, e já depois mais adiante direi porque é que a tauromaquia nunca vai desaparecer. Nós vamos todos muito antes da tauromaquia desaparecer, mas estas iniciativas de facto são isso mesmo, é um espetáculo que não é de perfeições, é de emoções, e estes jovens, se fizeram isto é porque sentem e se emocionam com a festa. Depois também não quero deixar de também dizer e de saudar os meus colegas e o Miguel, que toda a gente sabe a amizade que me une a ele,
o moderador de categoria e que de facto abrilhanta muito esta noite. Muito obrigado, Miguel. Obrigado. E os dois meus colegas, o João conheço há 1000 anos, fomos companheiros de cartel, fomos matadores e desfrutámos em várias praças. E o João tem aquela poesia, aquela graça do Genúncio, que é uma coisa irrepetível, não é? E que ele, graças a Deus, mantém muito viva. E o Manel é um amigo muito especial também. Quando começou a ser ganadeira, há uns, não sei já há quantos anos, 20 talvez? Não. Nem tanto. Mas eu lembro-me de o ter saudado e dizer que a família ganadeira precisava de pessoas como a Manel, porque são pessoas inteligentes, com o espírito aberto e que não olham para o século XIX, olham para o século XXIV ou XXV, para aí. De maneira que também é com muito prazer que estou aqui no meio. Antes de começar a falar do touro, quer dizer, eu peço aos mais novos, vocês reparem bem o que é um touro bravo, é qualquer coisa, é um milagre zootécnico. Vocês reparem, vocês quando forem a uma corrida, nunca deixem de olhar para o touro, porque quem olha para os toureiros só vê metade da corrida. Se olharem para o touro, veem o que o touro faz e o que o toureiro faz com o touro, e vem a corrida toda. E os bilhetes não são baratos, mas já agora digo-vos para não desperdiçarem. O touro é de facto, quando um touro sai dos curros, sai com aqueles pés, como dizem, muitos pés, muito chapata, com essa alegria, é de facto um milagre, porque o bovino não é para ter aquele comportamento, não é. Aquilo é cultura, porque o touro, Deus não criou o touro bravo como nós o conhecemos hoje. Não, antes havia um bovino com alguma agressividade natural. Não, hoje a bravura que nós conhecemos e sentimos e definimos é um trabalho que o homem fez com essa agressividade. E é um milagre zootécnico. Eu não me canso de observar um touro, porque de facto é um animal a quem a bravura, eu costumo dizer, a bravura é do homem, porque foi o homem que a fabricou, porque a evolução da bravura tem sido fantástica e vai a uma velocidade extrema. A seleção vai a uma velocidade incrível. Eu costumo dizer, um semental que me servisse há 15 ou 20 anos, eu hoje procuro outra coisa, com certeza já. E eu penso que os ganadeiros que não sintam isso andam distraídos, porque isto vai muito rápido, isto vai muito depressa. E hoje em dia não pedimos que o touro humilhe, pedimos que o touro humilhe de certa forma, que coloque a cara de certa forma. Há toda uma série de detalhes que há 25 ou 30 anos não se falavam, não se discutiam, não é? A bravura, pronto, é evolutiva. Além de ser subjetivo, o que é um touro bravo para mim, Miguel? Um touro bravo para mim, eu acho que, quer dizer, um touro bravo para mim é muita coisa, porque o mesmo animal pode ter comportamentos de manso e de bravo na mesma lide. Não, quer dizer, não há um touro, há poucos. Infelizmente há poucos, há touros que são bravos do princípio ao fim, fantástico, venham eles. Mas a bravura é muito subjetiva e eu acho que a tauromaquia está cheia de preconceitos e de tópicos aos quais eu não adiro propriamente, não é? Porque houve de facto no final do século XIX e no princípio do século XX uma série de tratadistas que escreveram obras notáveis, com certeza, sobre a tauromaquia, mas a tauromaquia daquele tempo. E de facto foi essas obras que influenciaram muitos dos aficionados. E eu costumo dizer,
meio a brincar, meio a sério, mas a sério, o desporto favorito de qualquer aficionado depois dos touros é a nostalgia. O aficionado adora dizer, no meu tempo é que era. Eu combato esse tópico, obviamente, porque eu prefiro estar voltado para a frente do que estar voltado para trás, apesar de saber que o mundo não é só dos vivos, absolutamente que não. É de todos os que estiveram antes de nós, mas a tauromaquia, eu gosto do touro bravo, não só porque é bravo, porque eu gosto do toureio. Eu sou um doente por ver o toureio. O toureio é que me emociona. Podem ficar muito chocados comigo, mas touros bravos, sem corridas de touros, ok, está bem. Para mim é pouco. Tem que haver toureio. O touro é um milagre zootécnico porque, enquanto bovino, ele não está preparado, nem fisiologicamente, nem anatomicamente, para suportar um combate de 20 minutos. A energia que ele tem, e eu não quero dar aqui pinceladas de veterinária, porque são muito chatos os veterinários, mas os bovinos têm um metabolismo energético muito complicado, muito complexo. Têm 4 estômagos, como vocês sabem, e há a produção de ácidos gordos voláteis, porque a energia do bovino não é a glucose, como de qualquer monogástrico. Não, são os ácidos gordos voláteis, enfim, é uma coisa complicada, o ciclo de Krebs, etc. Mas isso, a energia esgota-se muito rapidamente durante a lide e a reposição é inexistente. Ou seja, o que vemos muitas vezes é animais que a meio da lide a sua genética lhes diz para investirem, mas a carroçaria não deixa. Não há argumentos fisiológicos que suportem que um bovino combata 20 minutos. Daí que eu diga, quando se acaba a energia, quando se acaba o do complemento energético, o que é que fica? Fica a bravura. Tem algo de misterioso, tem. Mas ainda bem, porque isto é um mundo que convém também nem toda a gente saber tudo. Eu estou sempre desejando de descobrir coisas novas todos os dias. E a bravura, de facto, é um bocadinho mistério, mas como é que esse animal continua a investir quando não há nada que justifique? Não há, porque há certas raças de cães e de cavalos que são corredoras. Os bovinos não são corredores, ponto final, parágrafo. Os bovinos são vítimas dos predadores. Eles, no seu ADN, vocês entram numa cerca qualquer em que haja bovinos de qualquer raça, a atitude natural é, se estiverem deitados, levantam-se, estercam, urinam e afastam-se, porque eles são vítimas. Eles, enquanto herbívoros 100%, não têm necessidade de matar para sobreviver. Basta com pastar. E então eles, ainda hoje em África, tudo o que é ruminante são as vítimas dos predadores. E aqui é igual, qualquer animal, a raça brava, o natural, quando nós entramos, é afastarem-se. Mas é um animal com um estatuto muito curioso, de facto. Em conjunto afastam-se e, quando estão isolados, às vezes aproximam-se. E é um animal com um estatuto curioso também, porque é o único animal oficialmente doméstico que não está domesticado e que vive como um selvagem. É o único. E quando começou a aventura fascinante do homem de transformar, uma aventura etológica de transformar o bravo, o agressivo em bravo, porque o agressivo em bravo, essa é a grande transformação, é quando se junta a natureza e a ciência, e nasce o touro bravo, é cultura pura e dura, e aí começa, de facto, a evolução. Mas, pronto, para mim um animal bravo, naturalmente, seguindo a linguagem normal, é o pronto na investida, o que humilha, o que tem recorrido. Humilhar acho mais importante do que o recorrido, mas sobretudo o que tem vida. O animal tem que ter sangue, tem que transmitir emoção, tem que ter movimento. Esse é o touro bravo. Nem todo o movimento é bom, atenção, mas isso os toureiros sabem melhor que eu. Ora bem, tirámos a sorte que calhou-me a mim. Muito obrigado
à iniciativa. Eu sou um cético sempre nestas coisas. Aliás, o Pipo sabe as descomposturas que levou por ter a ideia de fazer esta coisa. E hoje tenho que me render, porque eu acho que nem nos bailes do clube tínhamos tanta gente quando se organizava o baile. E dar-vos também os parabéns pelo título da conferência. O touro, o rei da festa. É a coisa mais ambígua. Se calhar que quando li o título pensei, o que é que a gente vai dizer sobre isto? Não faço a mais pequena ideia. Quando conversei com o Ortega ainda fiquei mais confuso, porque na verdade é um animal que nos deixa cheios de dúvidas. O Joaquim disse, tem toda a razão, não há dois touros iguais, tem uma personalidade fortíssima logo desde que nascem, em bezerrinhos pequeninos. Mas dou os parabéns pelo título, porque, bem, eu acho que acrescentar ao que o Joaquim falou sobre a bravura, eu acho que só punha uma pequenina frase à frente do que disseste, que é: o touro bravo sente-se. E numa praça eu não sei como é que isto se explica, mas o touro bravo transmite ao público, transmite ao cavaleiro ou ao matador que está a lidá-lo. Aquilo cria-se ali um elan de energia ou de qualquer coisa que é muito difícil de explicar, mas que se sente, acaba por se sentir. O touro rei da festa. Comecei a matutar nisto, depois lembrei-me, talvez há 18 mil anos atrás, numa gruta de Altamira, tivesse havido uma festa qualquer dos nossos antepassados e, como não havia retratos nem selfies na altura, um artista dessa época terá resolvido deixar escrito ou desenhado um touro numa parede de uma gruta. Aliás, é sempre assim, quando vamos à casa de alguém a uma festa, a pessoa ou mais antiga ou mais importante ou que dá a festa faz uma festa, faz uma fotografia com os seus convidados. Portanto, é muito natural que já na altura o touro fosse o rei da festa, se bem que nessa altura fosse um touro para ser caçado, para alimentar. Acrescentava também que a festa mesmo, porque nós em família matamos a galinha para fazer a cabidela, entre a família da casa, ou matava-se hoje em dia, enfim, estamos a recuar um bocadinho atrás, juntava-se a família para matar o porco, mas tinha que se juntar a aldeia toda para matar o touro, porque não havia frigoríficos, porque a carne se ia estragar, e portanto, mais uma vez, o touro, o rei da festa. Aliás, tradições, podemos recuar a barrancos, e todos sabemos o que são as festas de barrancos, que se lhe tirar o touro, acabaram as festas. Portanto, acabei por achar um título para uma conferência extremamente ambígua, um ambíguo, que acabava por ter conseguia ter uma linha. Efetivamente, o touro é o rei da festa. E neste caso, quem falamos, da festa taurina. Quanto a acrescentar alguma coisa ao que o Joaquim disse das características do bovino como esta que estamos a debater, que é a bravura, mais uma vez é um tema que eu acho que nenhum de nós domina. Pode gerar muitas discussões. O touro extremamente bravo toda a gente conhece, o touro extremamente manso toda a gente conhece, o touro assim dá discussões que duram tertúlias inteiras. E só acrescentava mais isto: o touro bravo, efetivamente, quando é bravo, sente-se. E sente-se e permite a criação de arte. Outra discussão, outro conceito ambíguo, que eu costumo definir às vezes perguntam-me, porque é que o touro é uma arte? E sinceramente não sei, também se sente, mas arranjei este exemplo, não sei se resultará, mas é assim: um passo de muleta, vamos falar de um passo de muleta natural, de muleta daqueles lentos que nós gostamos de ver,
terá uma duração de 2 segundos. Para filmarmos isto precisamos de 72 fotogramas. E na passagem de 72 fotogramas que duram aqueles 2 segundos, há um fotograma em que 20 mil pessoas em Madrid se levantam a aplaudir. Porque se virem, eu já vi por causa dos filmes, o princípio do passo é feio, o meio do passo tem todo um equilíbrio que os fotógrafos conseguem captar, e o fim do passo também é feio. Portanto, as pessoas no momento da beleza, no momento em que se conjugam todas aquelas linhas dos Fibonacci e dessa coisa toda que a gente está sempre a ouvir falar agora na internet, as linhas mestras, os números de ouro e essa coisa toda, e é quando a pessoa se levanta e diz olé. E a bravura acaba a ser um bocadinho também isso. Eu não sei se respondi mais ou menos eu tinha que inventar um bocadinho. A bravura é subjetiva, portanto. Manel. Muito boa noite a todos. Antes de mais, dar os parabéns por esta iniciativa ao Bernardo e ao Unitoiro, que é fantástica, esta casa está fantástica. E também agradecer o convite e dizer, antes de mais, que para mim é uma honra enorme estar aqui ao lado dos representantes de 2 enormes ganadarias importantíssimas. Eu que sou um ganadeiro maçarico. E por acaso com uma particularidade curiosa, porque eu que não tenho nenhum antecedentes taurinos na minha família e vim para Évora já com 12 anos, eu fiz-me aficionado nestas 2 ganadarias que aqui estão representadas. Desde muito novo comecei a ir a Galeana e também a Valdelobos e às Cortes, e foram estas 2 ganadarias com que eu tenho o prazer de estar aqui com os digníssimos representantes, meus queridíssimos amigos, foram na verdade os responsáveis pela minha afição e, portanto, a minha ganadaria que se existe é graças a eles. E portanto, estou muito contente de estar aqui com eles. O tema da bravura é um tema interessantíssimo e eu, que sou um admirador da cultura, da sapiência do Joaquim Grado, gosto imenso de ouvir. Eu, para mim, até ele tinha continuado, dava-lhe o tempo, eu disse, dou-te o meu tempo, porque ouvi-lo é uma maravilha, ouvir o Joaquim de facto é uma maravilha, e pegando naquilo que ele diz, que faz todo o sentido, a bravura é cultura, ou seja, o homem pegou num touro agressivo, num animal que acometia, enfim, sem nexo contra as pessoas, e durante gerações e gerações transformou isso em bravura. Então, mas se o homem transformou isso em bravura, o que é a bravura? O homem transformou essa agressividade em bravura para quê? Para que pudesse ser toreado. Então, a bravura é a aptidão para ser toreado. Foi isso que o homem aportou ao touro. Aproveitar aquela agressividade e transformá-la numa virtude para que os toureiros criassem arte. E é evolutivo, como diz o Joaquim, claro que é evolutivo, porque o toureio tem sido evolutivo. Ao princípio o toureio baseava-se no medo que os homens tinham dos touros, e o medo fazia com que os toureiros fossem deuses. Alguém que ousava enfrentar o touro era um deus. Portanto, toda a tauromaquia se baseava no medo do touro e na valentia do toureiro. Só que os tempos foram evoluindo, e depois apareceu alguém que começou-se a parar, alguém que começou a torear de outra forma, e de facto, a certa altura, a valentia já não chegava. Era preciso mais qualquer coisa. E apareceu a arte, e os toureiros começaram a torear de outra forma. E o público começou a valorizar a arte do toureiro. E já não era só a valentia do homem que se punha à frente de um touro, era também a elegância e a arte com que lidava o touro. E isso implicou, obviamente, uma evolução do conceito de bravura, não é? E então tivemos os ganadeiros todos e tal, tiveram que ir evoluindo no sentido de que a aptidão do touro para o toureio acompanhasse toda a evolução do toureio. E, portanto, tem sido um percurso maravilhoso. Nós vamos observando, e como diz o Joaquim bem, que é um homem muito inteligente, está sempre a evoluir.
E, portanto, o semental que a gente hoje acha fantástico, daqui a 10 anos podemos achar que, afinal, não era assim tão fantástico, porque, de facto, o touro é muito exigente, a arte é muito exigente. E eu acho, isto se calhar é um bocadinho polémico, eu acho que os ganadeiros são produtores de matéria-prima. Nós produzimos matéria-prima para que os artistas criem uma obra de arte. E temos que ter essa humildade. O touro, na minha perspectiva, peço desculpa se não for a das outras, o touro é uma matéria-prima que nós criamos, não é um produto acabado, é um produto intermédio de uma obra-prima que se há de realizar na praça com um toureiro. Por isso que eu acho que nós somos fornecedores de matéria-prima. E às vezes há amigos meus que dizem assim, não, mas um toureiro tem que tourear os touros todos, pá, senão não é toureiro, pá, toureiro não é só o que toureia os bois, tem que tourear tudo. E eu disse, está bem, então imagina agora que vais ter com o Picasso já morreu, um pintor fantástico, agora tu tens de pintar com tintas Robialac, que é para ver se és pintor a sério ou não, e com trinchas de caiar em vez de ser com pincéis. E ele vai dizer, vai-te mandar passear, obviamente, não é? Quer dizer, o artista tem o direito, acho eu, de escolher a matéria-prima que precisa para realizar a sua obra de arte. Não temos que ser nós a impor ao artista quais são as matérias-primas que ele tem que usar. Também era o que mais faltava, o homem é que é o artista. Portanto, isto para dizer que penso que os ganadeiros temos que ter a humildade de procurar aquilo que serve ao êxito do toureiro. E, de facto, quando os toureiros têm êxito na corrida, é porque os touros foram bons, é porque os touros serviram, é porque a bravura tinha a aptidão necessária para que eles triunfassem. Pronto. Claro que todos nós, penso eu, achamos que o touro ideal é o touro com trapio, com casta e com toreabilidade, investida, classe, aquilo que, nobreza, tudo o que quiser. Portanto, no conceito de bravura entram muitas coisas, não é? Agora, o trapio é muito importante e a casta é muito importante. Mas imaginem um touro com trapio e com casta, mas sem nenhuma toreabilidade. Como dizia hoje aqui há bocado, o touro não é para a gente olhar só para o touro, não é? Temos que olhar para o toureiro. Portanto, tem que ser um touro que sirva. O trapio e a casta são muito importantes, mas se não houver toreabilidade, se não houver uma investida enclassada que permita ao toureiro fazer uma obra de arte, de que é que serviu esse trapio e essa casta? Um touro, ao contrário, um touro com muita toreabilidade, que até pode ter um bocadinho de falta de casta, e até pode ter um bocadinho de falta de trapio, mas pode dar uma faena. Até agradece. Mas pode dar uma faena. Portanto, é muito... Claro que tudo é importante. E o ideal é o touro com trapio, com casta e com toreabilidade. Isso é o ideal. Queremos todos. Mas eu continuo a achar que a toreabilidade, principalmente, como dizia o Joaquim, no conceito moderno de que o toureiro está cada vez mais exigente com a investida do touro. Hoje em dia, a investida do touro preocupa os ganadeiros, porque os ganadeiros têm que pôr os touros com a investida que serve às faenas dos toureiros, que não é nada fácil, porque além de serem firros, têm que humilhar, têm que ter recorrido, têm que vir em redondo, têm que ter uma data de coisas muito difíceis de encontrar. E portanto é de facto um milagre zootécnico, mas quem faz o milagre zootécnico são de facto os ganadeiros, e é cada vez mais difícil. Bem. Manuel, só a leia de... Podem se interromper, hein? Só a leia de curiosidade, se me permitires acrescentar-te, para dar o exemplo que a gente se lembra bem. Há 30 anos, o recorrido do touro, aliás, eu quando aprendi a torear eram 4 passos e um remate. E hoje em dia, menos de 7 passos, em Madrid ninguém bate a primeira palma. Portanto, o touro teve que evoluir muito mais. Em 30 anos teve para deixar de dar 4 passos e um remate para dar 7 ou 8 e um remate. Bem, Força. Isto agora é bonito, é porque... Não, vocês agora façam o debate de vocês. Agora vou... Podes ir embora. Pois, claro. Agradeço ao Manela, é advogado. É preciso cuidado com os advogados.
mas as letras pequeninas. tem uma facilidade de expressão e uma visão da tauromaquia bastante boa. Eu não vou tão longe quanto ele, ainda bem que somos diferentes, porque só num pequeno aspecto ele explicou muito bem, claro, que a bravura é para que serem toreados, e um touro com muita casta que não tenha muita toreabilidade não serve. Eu não vou tão longe, de facto, porque há touros com 50 passos e há touros com 15 passos. Há faenas magníficas, obras de arte fantásticas, de emoção, e foi um termo que não usámos, nem eu, nem tu, muito. Há faenas com 15 passos, com tamanho e emoção, com touros sem muita toreabilidade, que são fantásticas. Lembro-me do César Rincón com o Bastonito em Madrid, enfim, há várias. Agora a minha memória não é muito extensa já, mas há muita, ou seja, e pronto, queria vincar que sem muita toreabilidade há também grandes obras. E o papel do ganadeiro, mas ainda bem que somos diferentes, não é só criar touros. O público-alvo são os toureiros, claro. O nosso público-alvo, como a Manel disse, são 15 ou 20 toureiros. São os que mandam. Mas eu acho que o desafio maior de um ganadeiro, moderno, não, contemporâneo, não gosto da palavra moderna, nada. É muita coisa. Mas o toureiro contemporâneo hoje, o desafio do ganadeiro contemporâneo é conseguir ser ganadeiro sem as figuras lhe pedirem os touros. Esse é o maior êxito do ganadeiro. Sem as figuras lhe pedirem os touros. Porque chapou, não é? Sim. De modo que o meu pai dizia muitas vezes, eu não sigo os passos do meu pai, porque o meu pai disse-me para eu não os seguir. Tenho o maior respeito pelo meu pai, foi um grande senhor, um grande ganadeiro. Tomara eu ter metade do êxito que ele teve, foi de facto notável, porque foi do nada para o circuito das grandes feiras, de maneira que nesse campo o respeito é total. Mas ele disse-me sempre: Joaquim, queria o teu touro, não querias o meu. Obviamente, porque era inteligente, obviamente. De modo que... Desculpa, tu até costumas dizer, ele também queria o dele. E porque eu também costumo ir um bocadinho mais longe, mas também ele que busca el touro del abuelito. Sim. Não, eu continuava, se vocês quiserem continuar a falar do touro, eu já sabia que este tema do touro e o vosso touro seria o que ia ocupar mais tempo. Falamos a seguir da biodiversidade, e porque o tempo aqui é limitado, passaremos a palavra ao público para fazer perguntas. Portanto, vocês podem continuar a falar do touro, que nós com certeza vamos agradecer essas vossas explicações. Eu tinha aqui mais perguntas, mas vocês sobre o touro, mas vocês já quase que as responderam a todas. Portanto, continuem. Já agora, eu gostava de só vos fazer a vossa seleção. Hoje em dia fala-se muito da seleção. Eu não queria muito entrar pela sorte de varas, porque é sempre um tema polémico, mas eu gostava de saber a importância que vocês dão à sorte de varas, à faena de muleta, na vossa aprovação das futuras mães e dos futuros pais em casa. Pronto. Então, antes de mais, queria dizer o seguinte: eu identifico-me completamente com o touro do Jaquim. Atenção. E identifico-me completamente com o Jaquim. O Jaquim procura o touro completo, acho eu. Desculpa se tu... O touro completo em termos de trapio, casta e toreabilidade. E isso é de facto o ideal. Só que isso demora muitas gerações, não é? Demora muitas gerações. Estou aqui com duas ganaderias que têm muitas gerações de criação, que é muito importante. As pessoas podem pensar que não é importante, é super importante. Há imensos caracteres que já estão fixados, percebes? Nomeadamente no trapio, nomeadamente na casta, etc. Portanto, para mim, a tarefa para uma ganaderia nova é muito mais difícil, porque até fixar os caracteres demora muita seleção, etc, etc. O que eu digo, isto só para dizer o seguinte, quer dizer, tínhamos que começar por algum lado e achamos que a durabilidade é para já o mais importante, e depois chegar ao trapio e à casta também é muito importante. Mas quer dizer, eu penso que estamos todos de acordo que o touro ideal é o touro completo.
com um trapéu lindo de morrer, com uma casta que nos encanta e que nos emociona a todos, e depois com uma toreabilidade e uma classe fantástica para a gente ver os toureiros artistas maravilhosos. Isso é juntar tudo e é maravilhoso, e penso que nisso estamos todos de acordo. E estás de barriga cheia, porque como Morando Touro, ele pouco antes de se retirar. Antes de se despedir, eu só não sei se ele se despediu por ter toreado um touro meu. É a única dúvida que temos. E pronto, e portanto eu penso que nesse aspecto estamos todos mais ou menos de acordo. Eu tenho pena que saiamos deste tema, porque já sei que o Miguel Ortega quer que a gente agora fale do ecossistema. Eu não quero nada. Eu falei com... Está bem, sim, mas se vocês quiserem só falar sobre o touro, do vosso touro, eu por mim encantado. Eu não sei exatamente o que é o impacto sociocultural do touro, ou o que é o ecossistema. Eu confesso que aí vejo-me mais à rasca. Pronto, ok. O Joaquim é uma espécie de Nuno Rogério dos touros, ele fala dos touros e não há problema nenhum. Pronto, só para terminar, eu acho que eu gosto do toureiro com verdade. A verdade no toureiro é uma coisa maravilhosa, porque o público percebe-se da verdade, e há toureiros que às vezes que arranjam maneiras de torear, às vezes até muito bonitas e muito fantásticas, mas aquilo falta ali um bocadinho de verdade. Mas quando aparece o toureiro com verdade, um Zé Tomás, um Morante, aquilo a certa altura, mais cedo ou mais tarde, o público apercebe-se da verdade daquele toureiro e fica... aquilo... Pronto, e temos que ser verdadeiros. Isto para dizer o quê? Hoje em dia, às vezes, eu acho que a tauromaquia se defende com a tauromaquia. A tauromaquia é um espetáculo. A tauromaquia defende-se com a aficião, enchendo as praças e com aquilo que é. Não temos que andar à procura de explicações de ecossistemas, impactos socioculturais, não sei o quê. Isso é para os políticos. Isto para dizer o quê? Para dizer que, por exemplo, usa-se muito, eu não sei se estou a demorar muito, mas, por exemplo, a questão do ecossistema, desculpem-me eu dizer isto, e é muito usado pelos aficionados para defender o touro bravo. Enfim, o sistema tradicional do montado, o ecossistema, etc, etc, mas eu tenho outras raças autóctones que funcionam exatamente da mesma maneira. Tenho uma vacada martelenga e outra da raça bovina preta e outra da rosana, não sei o quê, que são criadas exatamente da mesma forma extensiva que é o touro bravo. Portanto, não acho que seja um grande argumento para defender o touro bravo, não acho. Acredito que sim. Acredito que sim. Eu ainda não atingi, porque a minha vacada martelenga é criada exatamente nas mesmas condições que é a brava. Portanto, não é por esse ecossistema, não me parece que seja um grande argumento. Mas pronto, mas se calhar não estou a ver bem, o Joaquim dirá. Eu acho que argumento é a gente encher as praças e a gente defender que gostamos da festa, somos aficionados, é cultura, é tradição e temos o direito de ter a nossa festa dos touros. É por aí que eu acho que a gente tem que defender. Não, o ecossistema não me parece, mas o Joaquim dirá. Então e sobre o tentadeiro? Tentas, seleção, quer falar ou não? Posso falar? Força, agora é que a pergunta era essa. Não, mas pode falar. Eu ainda não tinha passado para a biodiversidade e o Manel já falou. Pronto, está bem, mas já se antecipou. Mas eu gostava de falar, que vocês falassem da vossa seleção, só show. Estou a falar muito. Da seleção em vossas casas, dão mais importância à sorte varas, à feina de muleta, para esta plateia que não conhece alguns dos vossos pontos de vista? Eu, na verdade, estou aqui armado em ganadeiro, mas o ganadeiro é o meu filho Francisco. Tá? E portanto, aqui na teoria eu posso fingir que sou ganadeiro, depois na prática já tem que ser ele. Isto para dizer o quê? Eu, por acaso, eu assisto às tentas do meu filho com muito agrado. Ele tem uma maneira de proceder nas tentas que me encanta, as tentas são muito interativas lá em casa, que é, a seguir a cada vaca, o Francisco vem à arena conversar com o toureiro e discutir com o toureiro tudo aquilo que aconteceu na lida daquela vaca. Isto não é só gentileza, pode parecer uma gentileza, ele é uma pessoa muito bem educada e muito gentil, não fosse o meu filho, mas não é só gentileza, é no fundo ter o eco daquilo que ele está a fazer.
Quer dizer, ele está a fazer está a escolher, não é? Geneticamente, mas quer saber qual é a opinião do destinatário, como dizia hoje aqui, os destinatários são os toureiros, não é? E, portanto, é muito importante saber como é que ele sentiu a vaca, o que é que ele gostou, o que é que ele não gostou, e discutir isso para o ajudar enquanto ganadeiro. E eu acho isso muito interessante. É aquilo que eu chamo um ganadeiro interativo. Ele é um ganadeiro interativo. Interage com os toureiros a toda hora. Dr. Joaquim Grave, engenheiro. Não, eu já agora, como se falou aqui, eu não queria deixar de publicamente dar os parabéns ao meu colega Manuel Calais Pires e ao Francisco Alcabete pelo êxito que tiveram em Zafra, pelo Morante, que é o nosso senhor na terra dos toureiros, não é? E ter toreado e ter triunfado com os touros do Manel. É de facto muitos parabéns por isso. Aqui só um pequeno detalhe. A Brava diz que é como as outras raças. É parecida, mas não é igual. Porque a raça Brava é a raça bovina mais rústica de todas as que há. É mais rústica do que a martelenga. É criada como a martelenga, mas se formos fazer a média do espaço, a martelenga precisa um bocadinho mais de espaço. Ou seja, o sistema mais extensivo por excelência é atingido com a raça Brava. É a raça mais rústica de todas. As necessidades de manutenção de um bovino têm a ver com o seu peso vivo. O peso vivo da raça Brava é a raça mais, fora aquelas raças lá de cima do norte. Não conta. As cachenas, da cachena, pronto. Que isso é uma ovelha grande. Uma ovelha com muitos cornos. Não, isso não tem muitos cornos. Quem tem muitos cornos é barrosão. Mas a vaca Brava, por exemplo, muitas vezes vocês sabem, ela para os bezerros em pé. É de uma rusticidade incrível. Isso porquê? Porque o bezerro é mínimo quando nasce. Não há bezerro mais ligeiro, mais leve do que um bezerro bravo quando nasce. E elas muitas vezes deixam-nos cair, paf, e são de facto de uma rusticidade incrível. E o ecossistema, a ecologia, é um tema de facto caro à sociedade contemporânea e de facto é uma das armas que temos, para, junto dos mídias, da juventude, explicar, porque o touro bravo não se explica só pelas 2 horas do espetáculo, tem que se explicar por tudo o que é, ou seja, um touro bravo não são só 500 quilos de carne, é muito mais do que isso, não é? De modo que isso é bom ensinar à juventude, quer dizer, que o touro bravo é a única raça que tem, tal como os humanos, há 300 anos, nomes de família, não há outra. Tem homenagem póstumas às cabeças dos touros. Bom, também deve haver cabeças de touros taurinos e charoleses, eventualmente haverá, mas não tantas como bravos, com certeza. Mas, pronto, é bom... E menos machista que dos humanos, porque tem o nome das mães. Exatamente. Os touros bravos têm o nome da mãe em masculino, de maneira que aqui a mãe é sempre muito importante. Pronto, mas para dizer que, de facto, o ecossistema, pode não ser muito possível falar dele, mas é um tema muito importante. E o que é que eu ia dizer? Pronto, mais nada, era isto que eu queria dizer. Quanto à seleção dos tentadeiros, eu não digo a ninguém, é o que eu faço e acabou. Okay. Eu não resisto. Eu não resisto não resisto aqui com a licença do Joaquim. É só contar para o microfone, piada. porque senão depois não se ouve. Só contar uma piada. Uma vez o Joaquim escreveu um artigo, acho que foi no Novo Verdadeiro, enfim, numa revista de touros, onde ele dizia, a dada altura, que reconhecia pacificamente a superioridade intelectual das mulheres. E eu li aquilo e peguei no telefone e disse: ó Joaquim, tu estás maluco, pá? Isto é um meio machista, pá. Vão-te queimar vivo na praça? E diz-me assim: não te preocupes que eles não vão perceber. João. Bem, já que estamos para rematar o tema da ecologia... Eu ainda nem sequer comecei com o tema da ecologia. Então, mas já toda a gente falou, também posso, não?
Com certeza. Ninguém queria falar dele, mas já estão há um quarto de hora a falar. Não, eu só vou trazer nem quer dois mandar, a números. mesa é vossa. Só vou trazer 2 números. Para terem uma pequena ideia, a União Europeia considera bem-estar animal para um bovino o espaço de 9 metros quadrados. O touro bravo tem em média 30 mil metros quadrados por cabeça, portanto acho que isto diz tudo. E a ecologia está resolvida. Pronto. Não, eu gostava... A menos queiras que fale da lebre, Não, da não, perdiz, eu não quero falar da lebre nem da... javali, Eu não quero falar da lebre nem da perdiz, podia-se falar, mas isso será E quanto às tentas? para uma mesa, se quiseres falar dos tentadeiros. Não, dos sentadeiros digo que lá em casa a coisa é muito engraçada. Quando o meu pai era vivo, é claro, quem decidia era ele, e a gente tentava aprender com ele porque é que ele decidia assim. Como não, era uma pessoa que nunca dizia o porquê das coisas, obrigava-nos a puxar pela cabeça para chegarmos lá. Como o Joaquim bem se lembra quando nos explicava como é que se historiava. Dizia assim: agora vais daqui, vais ali, dás 3 passos e um remate. E a gente ia, depois éramos agarrados e depois vinhamos. Sabes porque é que foste agarrado? Acho que percebi porque é que foste agarrado. Então agora vai lá outra vez. Nunca dizia agora pela direita, agora para a esquerda, agora... Portanto, é de uma forma muito peculiar e, aliás, eu acho que nos educou a todos um bocadinho assim, obrigar-nos a puxar pela cabeça, uma educação um bocadinho pela negativa. Acho que na vida só uma vez é que me disse que eu fiz uma coisa bem feita. Foi quando fizemos a corrida das guitarras, para a qual veio não sei quantas descomposturas, porque achava-me indigno fazer a corrida de touros acompanhada à guitarra, porque as bandas é que pertencem à cultura e à tradição e não sei quantos. Bem, eu ouvi-o durante um mês. E depois no fim veio ter comigo e disse: não, afinal tinhas razão, ficou bonito. Mas não me apeteceu repetir mais vezes nenhuma. Entretanto, o tentadeiro, como é que é hoje em dia? O ganadeiro não sou eu, o ganadeiro somos 5. Começar pela minha mãe e acabaram nos 4 irmãos, dos quais eu e o Zé vamos mais ou menos mandando os bitites. É engraçado porque seria de esperar que 2 pessoas a olhar para uma vaca vissem a vaca de formas diferentes. O Zé, como picador, consegue arranjar-lhe uma sensibilidade que eu não tenho vista cá de baixo, mas é engraçado que estamos sempre mais ou menos de acordo na seleção dos animais. Portanto, o caminho pode estar errado, mas ao menos vamos os 2 enganados. E o resto estou como o Joaquim. A parte de falar com os toureiros gosto muito também. Ao almoço. Aliás, estão aqui toureiros que costumam ir a Valdelobos e sabem que a terceira parte, como se costuma dizer no rugby, a terceira parte em Valdelobos costuma ser muito animada. Eu vou voltar ao tema porque eu acho que é bastante importante e porque está aqui uma plateia de jovens e que hoje em dia temos que comunicar muito. Eu já não me incluo nos jovens, mas os jovens têm que comunicar muito e têm que, às vezes, combater de alguma maneira alguns ataques que nos são infligidos de maneira baixa, e eu penso que vocês os 3, com a vossa argumentação, sabem-nos explicar aqui, e para nós sairmos daqui, alguns de nós mais instruídos, como é que se deve comunicar para a sociedade hoje em dia, e principalmente para os jovens, estes valores ambientais, e também fazendo aqui um cruzamento com o touro e a ganadaria brava, que passa sem dúvida pela valorização do ecológico, e como é que se pode argumentar isso para a sociedade em que vivemos, uma sociedade tão urbana e às vezes até depressiva, e nós somos uns privilegiados porque podemos estar aqui a falar do touro, porque falamos de como ele vive, mas eu penso que será importante que se leve daqui algum argumento para se poder discutir com essa sociedade que eu combato. A palavra é vossa. Bom, eu, como vos disse no início, sou muito otimista, porque começo por dizer aquilo que disse no outro dia na gala: enquanto na arena se defenderem emoções e valores que devem ser defendidos na rua, a festa não desaparece. E lembro só, numa arena,
temos amizade, temos solidariedade, temos coragem, temos disciplina, temos hierarquia. Quer dizer, quando existe isto tudo num espetáculo, e como diz o meu amigo Eduardo Dávila de Sevilha, além disto tudo, há aí mucho arte. Quando existe isto tudo num redondel, um espetáculo muito democrático, como gostam algumas pessoas de dizer, porque todos vimos a mesma coisa, exatamente, não desaparece, porque é uma arte autêntica, é verdade, aquelas máximas, aquilo que o Orson Welles dizia, o ator é um ator que pode morrer de verdade. Sim, de facto, é assim mesmo. E hoje em dia, quando não há heróis de carne viva, já há heróis de banda desenhada, os toureiros, pelo menos para mim, são os verdadeiros heróis contemporâneos. Porque vocês já viram bem o que é que representa um homem, um ser humano, pôr-se diante de um touro? Eu não digo os quilos, porque os quilos para mim não me interessam. Um touro bravo. O que é que isso representa? O que é a emoção? O que é o homem enfrentar-se com a natureza? Aquela reminiscência dos povos mediterrâneos que estavam convencidos que, tocando no touro, ficavam possuídos das suas virtudes mágicas. Eu não sei se vem daí, mas é de facto, é preciso, e mesmo em Portugal, vocês já viram o que é um homem a cavalo, pôr-se diante de um touro quando, quer dizer, tem que haver uma interação perfeita do cavalo e do homem, porque senão aquilo vem tudo para o chão, não é? Quer dizer, é muito difícil, ser toureiro é muito difícil, e às vezes o público não se inteira disso, não é? Mas pronto, isso vale o que vale, mas para mim são verdadeiros heróis, os toureiros são verdadeiros heróis para mim. E enquanto isso existe numa sociedade que passa a vida agarrada ao telemóvel, esses mesmos jovens, hoje em dia eu penso que está a haver um movimento, que não é só cá, porque nós hoje temos uma juventude aqui entre os 20 e os 30 anos, eu acho que fantástica. Ou pelo menos há alguém a nascer, há alguém a fazer coisas novas. E na Europa também se sente isso tudo. Há um contrapoder contra aquilo que vivemos há 50 anos, e não vou para a política, não é isso que me traz aqui, mas eu penso que o ser humano, as pessoas entendem, vão acabar por entender que a tauromaquia, que nunca pode ser um espetáculo de massas, não? Nunca. E ainda bem que não é. Desculpem lá que vos diga, mas a tauromaquia nunca pode ser um espetáculo de massas, porque a tauromaquia requer uma sensibilidade apurada, e as massas nunca tiveram sensibilidades apuradas. Bem? De modo que, agora, pronto, tem que ser aceito universalmente, obviamente, mas eu sou muito otimista. Era isso da pergunta, não era? Sobre... É o otimismo, sim, força. Há um argumento fácil. Nós sempre ouvimos dizer que Portugal é um país de 10 milhões de habitantes. Os aficionados estão contabilizados mais ou menos ao nível dos 3 milhões. A Festa dos Touros mobiliza 3 milhões de pessoas em Portugal. Se tivermos em conta as largadas da Moita, se tivermos em conta aquela zona de Alcochete, aquela zona toda ribeirinha, mesmo Cruxo, pronto. E os Açores e a Tourada à Corda e tudo isso também conta. Bem, estes 3 milhões são 3 milhões e 1, porque ontem nasceu a minha neta e eu tenho uma certa esperança que ela venha a ser aficionada. Isto está a acrescentar um número. Agora perdi-me com a conversa da Gaia. Falaste na neta? Lembrei-me da neta e acabou-se pelos argumentos. Educar a nova geração. Jaquim, eu fico muito contente de ver, também num pequeno meio que nós frequentamos, ver muita gaitagem dessa agarrada ao telemóvel, mas é a ver faínas de toureiros e a ver coisas de toureiros. Não percebeste o que disse? Não estou zangado contigo, estou a corroborar. Estou a corroborar. Bom, eu concordo com tudo o que vocês disseram, obviamente, mas há um argumento, eu acho que há um outro argumento que é muito importante, que é, nós temos direito à tauromaquia.
Eu não tenho que andar aqui com muitas justificações. Eu tenho direito à tauromaquia. E os 3 milhões de aficionados temos direito à tauromaquia. Quando os meus filhos eram pequenos, um dia fomos ao Campo Pequeno e o meu filho Manel, que hoje tem 33 anos, na altura teria 7 ou 8, e estavam os antitaurinos a manifestarem-se e de repente eu dou com o meu filho Manel quase a querer bater nos antitaurinos. Eu disse, que é isso? Ó pai, o quê? Estes senhores são contra a tauromaquia. Estão aqui a manifestar-se contra a tauromaquia e tu tens que os respeitar. Porque não podes exigir respeito se não respeitares. A opinião deles é diferente da tua. Respeita-os. Para seres respeitado, tens que respeitar. E temos o direito à tauromaquia. Os 3 milhões de aficionados têm direito à tauromaquia. Claro que eu concordo com as razões ecológicas, com as razões socioculturais, mas além disso tudo, nós temos direito àquele espetáculo que é a nossa paixão e que a gente adora. E têm que nos respeitar. Porque vivemos numa... Não, desculpa. Não vivemos ou não vivemos numa democracia, etc. Eu acho que temos direito à tauromaquia e temos que dizer... mas qual é a justificação? A justificação é que eu gosto de ir aos touros. A justificação é que eu gosto daquele espetáculo. Pode ser insuficiente para eles, para mim é suficiente. E enquanto as praças estiverem cheias, este argumento é suficiente. Por isso que eu digo, a melhor maneira de defender a tauromaquia é ir aos touros. Se toda a gente for aos touros, não há ninguém que nos possa tirar isto. Agora, se as praças estiverem vazias e ninguém lá for, então aí vai ser muito difícil. Agora, se nós gostamos de touros, queremos defender a festa, vamos aos touros. É uma festa e é a nossa festa e temos direito a ela. E quem não gosta, está bom. O meu maioral dizia uma coisa muito engraçada, que era, quando eu punha com esse discurso assim pessimista, que o Joaquim é otimista e eu também, quando eu punha com um discurso mais pessimista, que isso vai assim, que vai assado, ele dizia, patrão, não vamos chorar antes de baterem na gente. Isso então é que não. Ele tem razão. Portanto, a gente não vai chorar antes de baterem na gente. Portanto, a gente tem que continuar alegremente na nossa festa, como se não houvesse amanhã. Quase continuando aqui neste tema, mas partindo aqui de outra maneira, eu sei que o João e o Joaquim também o praticam, não sei se o Manel não tem conhecimento, mas penso que o Manel e o Francisco, como pessoas inteligentes, se não o praticam, em breve irão praticar, porque eu tenho o privilégio de conhecer as 3 herdades solares das 3 ganaderias e são 3 herdades fantásticas. Eu sei que o Joaquim está mais à vontade neste tema, o João também já o pratica e o Manel com certeza, se não pratica, irá praticar, como já disse. Eu gostava de falar aqui do turismo taurino, que tem sido uma iniciativa também para trazer pessoas para dentro da festa, e sei porque já ouvi bastantes argumentos em relação a isso. A maior parte deles não são aficionados, mas sem dúvida que quando visitam uma ganaderia e veem como o touro é criado, saem de lá com uma ideia completamente diferente e se calhar com alguma vontade até depois de ver o touro que viram no campo, na praça. Eu lancei este tema para cima da mesa, peço que sejam breves, temos 20 minutos, eu não queria de alguma maneira deixar que o público não fizesse as perguntas a que tem direito e, portanto, peço-vos alguma brevidade num tema tão importante que até dava quase um debate. Obrigado. Vou tentar ser muito resumido para vos transmitir o que é a minha história com o turismo taurino. É uma palavra que eu inventei, turismo mais touro, ou touro mais turismo dá taurismo, mas faço há mais de 20 anos. Sempre acreditei e de facto é muito gratificante ouvir os visitantes quando saem aquilo que nos transmitem, o que sentiram, porque eu de facto faço com muita paixão, com muita alegria, com muita satisfação, desde o 1º de janeiro ao 31 de dezembro. Às vezes é muita gente, mas pronto, tudo bem. Mas recebo ao ano entre 1.500 a 2.000 pessoas e tenho a experiência de uma agência francesa que me manda entre abril e outubro, todos os sábados, um autocarro, com exceção de julho e agosto. Eu recebo todos os anos perto de 900 franceses e o resto é espanhóis e portugueses. Os portugueses cada vez vão mais, o que me deixa satisfeito. E é uma maneira de eu lhes explicar a vida privada do touro. Eu costumo dizer no início,
Quando eles chegam, que o touro tem duas vidas, tem uma vida pública de 20 minutos numa arena e uma vida privada de 4 ou 5 anos no campo, que a maioria das pessoas desconhece. E é isso que eu tento passar-lhes, naquelas 3 ou 4 horas que as pessoas lá estão, tento transmitir-lhes a maneira como o touro vive. De facto, acompanho o passeio pelo campo e vamos parando em cada cerca e eu explico o que é que estão a ver e o que é que não estão a ver, touros, vacas, novilhas, etc. Aquilo que tenho mais ou menos um circuito fixo para isso e as pessoas passam muito perto do touro, muito perto, sentem aquela adrenalina e de facto aquele mistério, como o Anel falava, aquela magia dos povos mediterrâneos, sempre sentiram pelo bovino. A própria Europa começa raptada pelo touro branco, não sei se sabem isso, mas devem saber, com certeza. De modo que é muito gratificante e é muito importante, porque há muitas pessoas que, sem ser aficionadas, que vão lá e dizem: nunca tinha visto por este ponto de vista, vou passar a olhar de outra maneira. Bem, só isso já valeu o dia, não é? De modo que incentivo-vos a fazerem isso, porque é uma porta de entrada a mais na tauromaquia. É o que eu digo, na tauromaquia não se tem que ser aficionado. Ser aficionado dá muito trabalho e é uma canseira, digo-vos já, é uma canseira. Mas também vos digo que uma corrida de touros visto só por aficionados deve ser a maior maçada do mundo. Uma maior maçada. As pessoas têm que ir aos touros, a pessoa não tem que perceber, tem que sentir. Ponto final, parágrafo. Era como nós dizíamos, a tauromaquia não se explica, sente-se, acabou. E, claro, uma praça, o que dá cachê a uma praça, talvez seja a percentagem de bons aficionados. Agora, falando a sério mais. De facto, sim, claro, porque é que Sevilha tem o cachê que tem, ou tinha, já não sei bem, aquilo está tão diferente. Porquê? Porque a percentagem de aficionados era maior do que nas outras praças. Era apenas e só por isto. Hoje em dia já não sei. Mas pronto, acho que o turismo taurino é uma ferramenta muito útil, que eu faço com muito gosto e acho que é uma excelente porta de entrada das pessoas no mundo do touro. João, Manel? Eu sobre isso tive a sorte de ser convidado por Joaquim para dar esta voltinha que ele estava a dizer, lá em Galeana, e apesar de lidar com o touro bravo todos os dias, reconheço que a forma e o prisma com que a habilidade do anfitrião a expor a vida do touro, aquilo acaba por ser apaixonante. E para mim estou lá todos os dias, portanto imagino que uma pessoa que tenha um espírito aberto, que venha da grande cidade e que se meta numa aventura destas, também venha de lá encantado. Eu estou convencido que até um bocadinho mais do que ser uma porta aberta só para mostrar, pode ser um complemento muito importante à sustentabilidade da ganaderia brava e num futuro ser um fator económico a ter em conta quando houver numa região 4 ou 5 ganaderias preparadas, que a mesma excursão hoje vai a uma casa, no dia seguinte vai a outra, mais ou menos como os jogadores de golfe fazem quando vão jogar golfe. Vai-se para um sítio, depois há 4 ou 5 campos à volta e joga-se uns 4 ou 5 campos à volta. E poderia ser uma coisa até para alargar mais mesmo para fronteiras, lá mais para fora. Portanto, a gente não se pode esquecer que na Califórnia há uma afição muito grande. Um programa destes para californianos, conjugado com mais 2 ou 3 sítios que merecesse a pena, é uma gente que tem outro poder económico e já os vejo fazer férias nas coisas mais loucas do mundo. Também podiam fazer umas fériasinhas a ver touro. Enfim, isto é um bocadinho sonhar alto e, como Joaquim diz, sermos otimistas. Agora, estou convencido que no futuro vai ser um complemento importante na sustentabilidade da ganaderia brava. Bom, eu comecei a ir a Galeana há 40 e muitos anos. A Galeana é um espetáculo. Deixa-me só acabar uma coisa.
Só tenho pena de não ter as paisagens que a Galeana tem. Sim, mas não é só as paisagens. Desde logo o Ganadero. O Ganadero é fantástico. É incrível a capacidade, a sabedoria. Não estou a dar graça. Não, mas é verdade, todos nós sabemos. A sabedoria, o conhecimento, a filosofia. O Jaquim é um espetáculo. Pronto. E depois Galeana é um espetáculo. Eu fiz-me aficionado em Galeana, aquilo é maravilhoso. No tempo em que as tentas demoravam 3 dias, a gente dormia lá e os toureiros também dormiam e à noite jogávamos póquer. Não jogávamos, porque não deixavam os miúdos jogar, mas não interessa. Mas quer dizer, há todo um ambiente, há toda uma mística, aquilo é um sonho. Aquilo é um sonho. E, portanto, tem todas as condições e as pessoas todas, eu tenho ouvido o eco de muitas pessoas que foram em turismo a Galeana e fica tudo completamente maravilhado e com razão. E depois o Jaquim faz muita questão de ter uma coisa maravilhosa, não é? E cada vez está mais maravilhosa. E depois tem amigos maravilhosos que fazem esculturas maravilhosas. E depois tem, quer dizer, depois tem uma sala de prémios, uma coisa incrível. A Galeana é, como ele diz e bem, é a terra dos touros. Aquilo é maravilhoso. Até há a história da Princesa Moura e tal, seja verdade ou não. Mas de facto há todo um mundo maravilhoso, como diria o Miguel Torga. Em Galeana há um mundo maravilhoso. E há um mundo maravilhoso. E portanto é extraordinário, e ainda bem que o Jaquim tem a humildade de mostrar isso ao mundo e ótimo, e fazer negócio com o turismo, mas é muito bom, porque eu acho que quem está a contribuir é ele. Ele é que está a contribuir para o mundo, não são as pessoas que pagam 10 questões para lá ir, porque ele oferece muito mais do que o preço que pagam para ir lá. Aquilo é de facto uma experiência única, que eu nem sei se haverá na Península Ibérica outra como esta. Quer dizer, que eu conheça, é única. Pronto, isto para chegar ao seguinte, eu não, mas talvez um bisneto ou um neto ou alguém que depois um dia, quando a minha ganaderia tiver alguma história, possa fazer um turismo. Mas neste momento, eu lembro na primeira tenta, foi lá o tio Zé Lupi e eu tinha uma parede branca e disse, ó tio, está aqui a história da minha ganaderia, está aqui e tal. Mas era tudo para... Eu não tinha um cartazinho para mostrar, não tinha nada, não é? Isto para dizer, claro que o turismo taurino pressupõe muita solera, não é? Quer dizer, tem que se ter uma ganaderia, tem que se ter algo para se mostrar e para se vender aos turistas. Pode ser que um dia a gente lá chegue, mas se calhar ainda vai demorar umas gerações. Falou sobre Galeana, mas a nível da Península Ibérica são imensas as ganaderias já que praticam isso, e umas mais novas, outras mais antigas, e acho que é importante deixar chegar, como disse o Dr. Jaquim Grave, o touro a pessoas que o desconhecem. O nosso tempo está a chegar e eu sei que o público está ansioso para fazer perguntas aqui a estes 3 ganadeiros. Venham elas. Vamos aqui começar com as perguntas. Tinha aqui uma pergunta, Manel, para começar. O Manel, quando falou no seu touro bravo, falou no touro que proporciona o êxito. E eu não sei se entendi mal, e pessoas que calhar também entenderam, quando fala de um touro que serve para o êxito, fala num touro feito para o êxito ou num touro que perdoa e num touro que só interessa cumprir o que o toureiro quer e que não existe, se não existe também arte no ultrapassar as dificuldades. Boa pergunta. Eu sou fã das frases do Jaquim, portanto o Jaquim costuma dizer uma coisa muito gira, que é: o touro não tem que ser fácil. O touro não tem que ser fácil, tem que ser bravo, não tem que ser fácil. E há touros que, não sendo fáceis, exigem os papéis ao toureiro, que é como a gente costuma dizer, mas que se o toureiro tiver as habilitações necessárias, consegue fazer uma grande faena. Portanto, isto respondendo à tua pergunta, não tem nada a ver com facilidade, tem tudo a ver com aquilo que nós ganadeiros chamamos o touro ser agradecido. E agradecido é o touro que, quando sabem torear e quando fazem as coisas certas, conseguem sacar uma faena. Muito boa noite a todos. Primeiro, dar os parabéns à direção, que faz muita falta à festa que os jovens promovam, e nós, profissionais, ganadeiros, forcados, que saibamos também aportar o nosso grão de arena, não seja mais tanto presente nesse esforço que vocês promovem. A minha questão / intervenção é um misto de sensações, porque entre o aficionado e o toureiro é sempre
uma linha muito tenue, um papel de fumar que é sempre difícil de não pisar em ramo verde. Porquê? Porque é tão difícil criar um touro com uma personalidade, com uma identidade. O que custa desde que um bezerro nasce até que se lida em praça para que essa vida seja vendida a um preço fácil. Portanto, a minha questão é, acima de tudo, porque obviamente os tempos evoluem, tudo tem um novo caminho, um novo rumo, e creio que nos últimos tempos se calhar tem-se pisado uma linha que não se devia pisar, que é uma exagerada aproximação, não faltando ao respeito, da aproximação dos toureiros aos ganadeiros. Porque logicamente o nosso instinto de conservação sempre vai procurar um touro que nos permita o máximo êxito com o mínimo risco possível. Portanto, logicamente que um ganadeiro procurando o touro que vá proporcionar esse triunfo, mas não entrando num terreno pantanoso que lhe vá facilitar essa função. Portanto, qual é a linha que se pode definir entre ganadeiros e toureiros? Muito bem, já percebi. Ora, exatamente para isso, vamos lá, eu não vou tão longe quanto o Francisco de falar no final de cada bezerra com os toureiros, mas a minha concepção é que o ganadeiro que não ouve os toureiros anda distraído também. Do ganadeiro tem que perceber, porque, vamos lá ver, quem foi abrindo, olhando a história da tauromaquia, quem foi abrindo as novas janelas do toureio, que no fundo estamos a falar é do toureio todo, quem foi abrindo essas janelas foram os toureiros figuras. E foram os toureiros figuras porque toreavam melhores que os outros, ponto final parágrafo. Porque, como dizia o Fernando Domecq, o nosso colega, dizia, torear não é fazer ir o touro por onde o touro não quer, não, é fazer ir o touro mais longe daquilo que o touro quer ir, que é outra coisa diferente, não é? Daí que o ganadeiro tem que entender, e se souber torear, melhor. Isso é aqui como o João, isso é difícil. Já estou fora. O ganadeiro tem que ouvir os toureiros, mas não fazer tudo o que os toureiros querem. Bom, é essa equilíbrio. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, não é? Pronto, é isso. Eu fico com muitas bezerras e como touros como sementais, quando os toureiros me perguntam, eu minto com toda a força. Graças a Deus. Porque os ganadeiros temos que mentir muito, porque senão isto não tem graça. Porque se eles sonham que eu fico com aquela bezerra ou com aquele touro, pá, vão para casa e ao fim de 10 minutos toda a gente sabe. De maneira que eu não rapaz. Mas o segredo é a alma do negócio. Quem não ouve, o ganadeiro tem que saber ouvir os toureiros e depois perceber a sua sensibilidade. E só para acrescentar qualquer coisa, eu diria o seguinte, João, eu não digo que o touro tem que servir ao toureiro, não. Há aqui uma diferençazinha que é servir ao êxito do toureiro. E o êxito do toureiro tem a ver com o público. Portanto, o ganadeiro tem que produzir um touro que o toureiro consiga êxito junto do público. E os êxitos podem ser vários tipos e, aliás, em várias praças diferentes e toureiros diferentes, porque o êxito em Madrid não é igual ao êxito em Sevilha, mas não é menos nem mais. Atenção, agora, o touro para o êxito em Madrid é um touro e o touro para o êxito em Sevilha se calhar é um bocadinho diferente. Portanto, a questão não é o touro que o toureiro quer, isso a gente não pode cair aí, é o touro que serve ao êxito dele. Ele às vezes até pode não estar a perceber bem, mas a gente está-lhe a fornecer um touro que ele não está a ver bem, mas que lhe vai dar o êxito. Boa noite a todos. Eu vou ser muito rápida, não é bem uma pergunta, é mais um comentário.
um comentário pegando um bocadinho no tema de gerar interesse à volta de biodiversidade, do ecossistema e tudo isso. E eu gostava de mencionar o quão importante eu acho que é dar a conhecer o que é o ambiente da criação do touro e como é importante que os outros 6 milhões que não são à partida aficionados possam conhecer como é que se cria o touro bravo. Eu posso dar o exemplo, que o Joaquim sabe muito bem, quantas turmas foram visitar a Galeana, quantas turmas da disciplina de touro bravo de medicina veterinária e quantos deles se converteram. Quantos deles foram lá numa perspectiva de contestação, eram antis e inscreveram-se naquela disciplina para estabelecer a confusão e para serem do contra e vieram de lá completamente convertidos. Portanto, na minha modesta opinião, eu acho que é super importante realmente nós mostrarmos como a criação do touro bravo é parte integrante da natureza, é parte integrante de nós próprios. E isto leva, creio eu, as pessoas a converterem-se e leva também os tais senhores que estão em Bruxelas sentados a verem as coisas de outra perspectiva. Porque eu creio que a contestação anda muito à volta do bem-estar animal. Nós hoje em dia temos mais regras para transportar umas ovelhas para ir para o leilão do que na rodoviária nacional, em que as criancinhas andam sem cinto de segurança e tudo ao molho. Portanto, é muito importante realmente mostrar como é a vida do touro, como é a vida do animal, como é bom, como andam em espaço, como é realmente fantástico, para depois, no fundo, terem o seu espetáculo, que não é mais do que um momento quase de prazer para o touro. E o Joaquim sabe melhor do que eu, como também a lide, como aquele momento em que o touro está na praça, também é um momento em que o touro desfruta e em que o touro tem, pelas suas características, prazer na luta e prazer naquele momento derradeiro da sua vida. Muito obrigado, é só um comentário, não é propriamente uma pergunta. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Acho que tocou aí no ponto, eu só não quero alongar muito, mas de facto há uma frase que os políticos e os animalistas enchem a boca, que é o bem-estar animal. Eu aqui também só porque o bem-estar animal, o bem-estar supremo de qualquer ser, humano ou animal, não passa necessariamente por deixá-lo tranquilo num canto. Não. O bem-estar supremo de qualquer animal pode passar por uma atividade segundo a qual o animal atualiza a sua essência única. Pode passar por uma atividade segundo a qual ele realiza aquilo que é em potência. E este animal é potencialmente um lutador. E ele pode realizar-se na luta e pela luta. Por isso é que não é o facto de eu ser um agente taurino ativo, porque sou ganadeiro, que ofuscou a minha curiosidade de aprofundar a relação ética homem-animal numa corrida de touros. Há uma ética, e aquilo que me fascina na tauromaquia não é só o aspecto estético, que é infinito, de facto. Alguém que dizia que em 5 minutos uma praça de touros se produz mais obras de arte do que em todo o Museu do Prado. Enfim, vale o que vale, é uma caricatura, mas são os aspectos estéticos que a mim me fascinam. E há de facto uma estética, porque o touro não é tratado como uma coisa qualquer, porque não se lhe pode fazer qualquer coisa. Há uma ética e o público recrimina imediatamente, no mesmo segundo, quando deixa de haver essa ética por parte do toureiro. Os aspectos éticos são fundamentais e defender o bem-estar do touro, quer na vida privada, quer na vida pública, como a Sra. Engenheira dizia, desses 20 minutos que o touro pode ter um bem-estar, de facto, que se realiza na corrida e pela corrida. Bem. Cabe-me agradecer novamente o convite, desejar o resto de boa noite e já que estamos em quadra natalícia, um Santo Natal e que o ano 2026 seja um ano cheio de triunfos para vocês, ganadeiros, também estão aqui toureiros presentes, forcados também, não me posso esquecer dos forcados, e que o ano 2026 seja também para nós aficionados um ano fantástico, porque os vossos triunfos são os nossos triunfos sentados nas bancadas. Um abraço, boa noite e obrigado.